Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais esse vídeo e 285. Então, nós começamos já agora um novo tema, período secundário. Porque nós já analisamos o período de transição, o período primário, né? Nós já analisamos também o período primitivo do globo, nós já analisamos também o período, né? Eu creio que é o período geológico, o período geológico, porque agora é o secundário, depois é o terciário. Então agora é o período secundário. Então, olha só para ver a transformação que houve, né? A transformação que ocorreu nesse período, do período de transição para o período secundário. Com o período de transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizavam a época, né? Com o período de transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizavam a época, ou porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas, ou porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo que tinha vida na Terra. Então nós percebemos aqui que tudo o que os períodos eu vou usar esse termo assim para simplificar, tudo que os períodos conquistavam, automaticamente os cataclismas geológicos, as revoluções, né, de certa forma destruía-se tudo. Então, como já dissemos, devido à fina espessura das placas tectônicas, da espessura muito fina da Terra em determinadas regiões, devido ao excesso também de epicentros, terremotos, maremotos, tufões, né? E muitas outras situações que ocorriam durante esses períodos, que era de milhões de anos. Então, os vulcões. Então, nós sabemos que tudo aquilo que em determinado período aquele sistema se desenvolvia,
o próprio sistema ele se encarregava de eliminar praticamente tudo. A prova está aqui, olha só para você ver. Numa nota de rodapé, está escrito assim: na Baía de Friend, Nova Escócia, o Sr. Liu encontrou numa camada de rulha de espessura de 400 metros. Olha só. Esse Sr. Liu, ele encontrou numa camada de rulha de espessura de 400 metros, 68 níveis diferentes, apresentando traços evidentes de, muitos solos de florestas de cujas árvores os troncos ainda estavam guarnecidos de suas raízes, não dando mais de 1000 anos para a formação de cada um desses níveis. Já teríamos aí 68.000 anos só para essa camada de rulha. Então, observa que o Sr. Liu, na Escócia, não sei aqui, porque não especifica aqui, mas provavelmente esse Sr. Liu ele era um geólogo e ele encontrou essa camada. E essa camada, ela é do período de transição. Do período de transição para o período secundário. É aquilo que nós já comentamos. Esse período e esses períodos de secundário, de transição para secundário e outros períodos, é coisas de 400.000 anos, cada um. Não é da noite para o dia. Então, nós observamos, com o período de transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizavam a época. Desaparece tudo. Ou porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas. Ou porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo que tinha vida na Terra. Então é natural, porque aqueles períodos de cataclismos jorrava na atmosfera, elementos pesadíssimos. Não só a alimentação, a respiração dos animais que havia na época, como também insustentável esses elementos pesados na atmosfera, a vida das plantas, das acácias, das árvores, das acácias, das rulhas e de outras plantas que havia naquela época. Então, esses gases, eles se encarregavam de aniquilar a vida toda no planeta. Porque esses gases vinham do interior da Terra devido os cataclismos,
devido às erupções vulcânicas. E também por que vinha, né? Porque a Terra estava em processo de purificação. É natural, né? É provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança. Por isso que, de um lado, o estudo dos terrenos que assinalam o fim desse período comprova a ocorrência de grandes subversões oriundas de levantamentos e erupções que derramaram sobre o Sol grandes quantidades de lavas. É verdade. No entanto, hoje em dia, por exemplo, estuda para você ver a origem do basalto. O basalto é nada mais, nada menos do que lavas vulcânicas que acomodou-se em determinadas regiões do planeta e ali endureceu. É óbvio que na época era lava vulcânica, ocorreu o resfriamento, né? E aquele resfriamento ali, aquele elemento ali já havia as composições todas correspondentes. Então, o basalto. Nós sabemos também, correspondente às lavas vulcânicas, o granito também. Não só o granito, como também o mármore, também é oriundo da lava vulcânica. A prata, né, que é para pratina, e muitos outros minérios, todas oriundas das lavas vulcânicas. Então, é de outro lado, porque grandes mudanças se operaram nos 3 reinos. Olha só para você ver. E de outro lado, porque grandes mudanças se operaram nos três reinos. O que Kardec está querendo dizer com isso? Ao mesmo tempo que entrava em cataclisma o reino mineral, afetava também o reino vegetal. Então ocorria também mudanças no reino vegetal. E é natural, como todos os reinos dependem um do outro, as mudanças que ocorriam no reino mineral e vegetal afetava também o reino animal. É natural. É uma cadeia, né? É como, por exemplo, um dominó que desencadeia todas as peças. E ali ocorre o desmoronamento. Então, um desencadeamento nas peças, podemos dizer assim, que ocorria no mineral, afetava o vegetal e automaticamente afetava o animal. É natural, não é? Porque pensa bem para você ver, os cataclismos
no mineral. No mineral. Aqueles gases tóxicos, todos lançados na atmosfera. Além de intoxicar todo vegetal, né? Porque os vegetais, né? Eles entravam em asfixia. O que, naturalmente, os animais daquele período sofriam as consequências também. Porque, além de não ter com que se alimentar, faltava também oxigênio puro para respirar. Olha para você ver, um oriundo do outro. E com isso, o desencadeamento. Mas tudo necessário. Nós temos que entender que todos nós, naquele período, se não viemos de outras dimensões, naquele período ali nós nos encontrávamos no mineral, no vegetal e no animal em transição, transitando de um reino para outro. Entendeu? Então, quando tudo entrava em evolução e destruição, o processo natural se dava, ocorria, porque se fazia necessário. Então, olha só para você ver, na questão de número 29, o período secundário se caracteriza sob o aspecto mineral. O período secundário se caracteriza sob o aspecto mineral, por numerosas e fortes camadas que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. Marcam, né? Olha só para você ver. Diferentes épocas bem caracterizadas. Isso também aqui levou milhões de anos. A vegetação é menos rápida nesse período e menos colossal que no período precedente. Então vamos dizer que no período de transição havia muito mais vamos dizer assim, vegetação. Havia no período de transição muito mais vegetação do que no período secundário. A vegetação é menos rápida, e menos colossal que no período precedente, anterior ao secundário. Precedente é antes. Sem dúvida, em virtude da diminuição do calor e da umidade e das modificações sobrevindas aos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polpudas juntam-se às de caule lenhoso e as primeiras árvores propriamente ditas. Então nós percebemos aí que no período secundário é que as árvores, né,
as plantas herbáceas e as polpudas juntam-se às de caule lenhoso e as primeiras árvores propriamente ditas. No período secundário é que começa a aparecer as árvores, né? Antes havia apenas, né, no período no período transitório, né? É período transitório mesmo. É porque é muita coisa. No período de transição, havia apenas as rolhas, havia apenas os cogumelos, né? As plantas menores de 3, 4, 5, 6 metros de altura. Agora, essas árvores aqui, não. Essas árvores aqui, essas plantas herbáceas e as polpudas, né? Essas primeiras árvores propriamente ditas, são árvores imensas, mas muito imensas mesmo, né? Então, esse é o último vídeo de hoje. O próximo a próxima questão é a questão de número 30, mas esse é para o próximo dia.